Vale a pena fazer a cirurgia corretiva de escoliose na fase adulta? Ou seja, para você que tem escoliose desde a adolescência e não fez a cirurgia, por qualquer motivo que seja, e agora, com seus 30, 40 anos, resolveu pensar nessa opção, quais seriam as diferenças e as similaridades da cirurgia no adulto versus no adolescente? Existem mais ou menos riscos? Como é o pós-operatório? Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico, ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e o vídeo de hoje foi motivado por o caso de uma paciente que tratou escoliose lá atrás, com seus 12, 13 anos, usou colete, fez RPG na época. A sua escoliose sempre teve ali em torno de 40 a 45 graus e ela optou por não operar. Ela, o seu médico da época e sua família optaram por observar. E o que aconteceu foi que, ao longo dos anos, houve uma piora, uma progressão da curva e hoje ela, perto dos seus 40 anos, tem 55 graus de curva e resolveu ouvir sobre a cirurgia. A primeira pergunta é: quais são as diferenças entre operar a coluna naquela época e operar agora? Ou seja, o que difere a cirurgia no adolescente versus a cirurgia no adulto? Se o pós-operatório é muito pior, ou se é melhor, o que muda no pós-operatório e nas diferentes faixas etárias, e também os riscos, obviamente se pergunta muito sobre os riscos da cirurgia nessas faixas etárias. Bom, a primeira coisa é que, olhando para trás, é impossível para a gente determinar quais são os pacientes que vão piorar ao longo do tempo, principalmente naqueles que não atingem valores angulares clássicos para se operar. Então, na coluna torácica, esse valor ele gira entre 45 e 50 graus. Daí essa paciente não tinha, ela tinha lá os seus 40, chegou até 45 graus e foi optado por não operar. É importante se dizer que muitos desses pacientes vão continuar com seus 45 graus a vida inteira e não vão piorar e vão ter uma vida normal. Mas existe uma parcela, como essa paciente, que veio piorando lentamente e hoje tem 55 graus, está incomodada, clinicamente ela acha que o tronco está mais torto, está começando a ter dor nas costas e ela quis saber sobre a cirurgia. Muito bem, ao longo do tempo é esperado que ocorra a estruturação da curva, ou seja, o enrijecimento da deformidade. Ou seja, na criança e no adolescente existe uma flexibilidade maior. Então, do ponto de vista de cirurgia, isso facilita a correção da curva e ao longo do tempo, com a estruturação, a curva ela vai ficando mais rígida e isso, do ponto de vista cirúrgico, faz com que, durante o ato operatório, o cirurgião recorra a liberações ósseas, por exemplo, colocação de um pouco mais de parafusos quando necessário, e use manobras para colocar a coluna no lugar e deixar ela mais alinhada. Isso é bem possível de ser feito com as técnicas avançadas, mas algumas vezes no paciente mais adulto, com uma rigidez maior, aceita-se deformidades residuais que muitas vezes aparecem no raio-x, mas clinicamente a paciente fica muito bem estruturada, muito bem corrigida, e isso acaba não sendo um impeditivo para a cirurgia. Em relação ao pós-operatório em si, eu diria que operar o adolescente ou operar o adulto, do ponto de vista de dor, não muda muita coisa, e do ponto de vista também de pós-operatório em si, não muda muita coisa. É claro que a gente está falando aqui de adultos jovens, ou seja, mulheres que ainda não entraram na menopausa, que têm a qualidade óssea muito boa. Lembrando que após a menopausa, por alterações hormonais, espera-se que ocorra perda da massa óssea. Então, operar a escoliose depois dos 50, 60 anos, aí sim, eu acho que é um capítulo diferente, porque o osso já não é mais o mesmo e a estruturação é muito mais pronunciada. Agora, numa mulher jovem, eu falo mulher porque
a gente sabe que a proporção de mulheres para homem é de 7:1, então a gente opera muito mais mulheres do que homens, mas isso vale para homens também. Então operar indivíduos lá com seus 20, 30, 40 anos me parece bem razoável e na minha experiência particular é um pós-operatório, um peri e um pós-operatório com bastante similaridade quando comparado com um adolescente. Então acho sim que há espaço aqui para operar esses pacientes. Se você, por alguma razão, ou piorou a curva ou decidiu ter coragem, sempre te incomodou, você nunca teve coragem, mas agora você tem coragem de operar, vejo isso com naturalidade. Se você, por outra razão, não tinha condições, recursos financeiros e agora tem, ou não estava numa fila do SUS e agora foi chamado, por alguma razão, apareceu a oportunidade para você operar e você está convicto disso, entendo que seja totalmente possível fazer uma ótima cirurgia, bastante resolutiva, alinhar o seu tronco, deixar o seu tronco nivelado e principalmente estacionar o problema e acabar com ele de uma vez por todas, tirando esse fantasma que fica sobre como vai ser o futuro com a escoliose não tratada, que é uma coisa que me perguntam muito, que é difícil responder, mas quando se tem já uma curva progressiva fica mais fácil ter assim, essa noção de como vai ser o futuro, porque se já está progredindo, é bem provável que isso continue progredindo e a cirurgia corrige de uma vez por todas e elimina então o fantasma da deformidade. Esse era o tema de hoje, espero que seja útil e nos vemos semana que vem aqui no canal com tudo sobre coluna vertebral. Um abraço.